Graça e paz, irmãos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Luiz Soares e para mim é sempre uma honra, poder ministrar a palavra de Deus. Gostaria que vocês abrissem as Bíblias, o celular aí, em Filipenses 2, do 5 ao 11. Amém? Glória a Deus. Antes de ler a palavra, eu já quero dizer o seguinte: no domingo de manhã, foi uma bênção tão grande. Nós viemos para participar, a liderança veio para participar aqui uma palavra com o pastor Daniel e o pastor Eli Parreira. E depois nós, no grupo da integração, nós tivemos lá o Gustavo, o Angola, ministrando a respeito do novo nascimento. E essa pregação, na verdade, tem muito a ver com o que foi dito naquela manhã pelo pastor. O pastor Daniel chegou para ele e falou assim: pastor, você pode definir para mim, com 3 palavras, o seu ministério, aquilo que você passou? E eu quero dizer para vocês, eu acabei de falar para ele agora de pouco isso, aquilo me tocou muito, eu chorei bastante, porque naquele momento ali eu descobri como é que Deus opera, o poder de Deus, como é que a coisa acontece. E as 3 palavras que ele deixou foi submissão, obediência e amor. E eu falei para ele, eu recebi isso para a minha vida, vou praticar, porque se você não pratica a palavra, Tiago fala isso, não adianta nada, você tem que praticar a palavra. E na ministração do Gustavo de manhã, tanto eu quanto a minha esposa, nós ficamos muito impactados. Falei, o rapaz é jovem, mas tem uma unção maravilhosa sobre a vida dele. E ele disse o seguinte: ele falou assim, que toda vez que ele tem a oportunidade de falar de Jesus para alguém, e às vezes a pessoa fica brava, ou está brigando, ou quando é com casais, aí ele começou a ensinar para eles: não fala bem para ela, não fala mal não. E o pastor falou aqui, olha o bem na pessoa, olha o que é certo, não o que é errado. E ele falou assim, sabe por quê? E aquilo que pegou em mim, e também nela, não é sobre você, é sobre Jesus. A hora que ele falou isso, eu falei, meu Deus do céu, não é sobre você. Porque muitas vezes a pessoa vem para a igreja, até é fiel a Deus, procura realmente ser fiel a Deus, mas esquece disso. O evangelho verdadeiro, o evangelho que está sendo pregado aqui nessa igreja, não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Jesus. E quando você entende isso, e aí isso que foi muito bom, eu falei, Senhor, obrigado. Eu falei para minha esposa, já estava no caminho certo, já estava praticando isso, mas foi mais uma ficha que caiu. Eu falei, cara, não é sobre eu. Então, quando eu chegar diante das pessoas agora, é de Jesus que eu quero falar. Amém? Essa palavra diz assim, vamos ler aí. Tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra de Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Eu queria orar com vocês. Como o pastor falou, nós sempre temos que orar. Vamos lá. Pai, eu quero te render graças, Senhor. Eu quero te louvar,
por esta oportunidade, Senhor, de poder falar da Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra venha profundamente atingir os nossos corações, que assim como o pastor disse aqui, Pai, que nenhum de nós venha ficar apático, que nenhum de nós, Pai, venha deixar de falar aquilo que o Senhor colocar em nossos corações. A Sua palavra é a verdade, e nós queremos a cada dia aprendermos, Pai, de Ti, a manifestar o Seu poder. O apóstolo Paulo, orando aos Efésios, ele pede a eles que eles tenham espírito de sabedoria e de revelação. E isso eu peço para que aconteça em nossas vidas. Que todo jugo espiritual, Senhor, seja quebrado e que o Teu poder seja manifesto nessa igreja, Pai, e através de nós, em outros lugares, como foi cantado aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Voltando no contexto daquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo, né, que ele fala assim, olha, que Jesus, ele sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Por que ele fala isso? Porque dentro da igreja dos Filipenses, eles estavam meio que relaxando na fé. E aí ele cobra algumas coisas dele. Então Paulo exorta os filipenses, ele diz assim, que busque ao Senhor. De que forma? Busque o amor fraternal e a humildade. Sabe, quando você está verdadeiramente conectado com aquilo que Deus tem para você, não tem como você não sentir no seu espírito, dentro de você, como o apóstolo Paulo fala. Olha, ele meio que parafraseando, né? Meio que ele faz uma brincadeira. Olha, me façam feliz, me façam alegre, sabe? Eu quero que vocês tenham entranhas de amor, de misericórdia. Eu quero que vocês comecem a realmente a fazer diferença. E o que na verdade que nós vemos é que a igreja muitas vezes está apática e não presta atenção nos sinais que estão aí acontecendo. A volta de Jesus é iminente. Sabe, eu presto atenção em todas as pregações que são feitas aqui. Eu tenho bastante trabalho para fazer, graças a Deus, mas sempre eu estou ouvindo as pregações, eu coloco no meu carro lá e estou ouvindo as pregações e prestando atenção. Então eu ouço as pregações de vocês, pode ter certeza disso. E como um homem de Deus, eu sei quando o Espírito Santo está envolvido naquilo, quando a pessoa está fazendo realmente para o Senhor. E é maravilhoso. Quando você pega ali, você começa a ouvir aquela palavra, sabe? E assim como o pastor acabou de dizer aqui, sabe, o ano passado, eu gostaria que vocês começassem a anotar algumas coisas que Deus comece a falar no coração de vocês. É muito fácil, cada um tem um celular, é rapidinho, anota ali o que Deus vai falando. Eu anoto todas as frases, tudo aquilo que eu acho que é importante, eu vou anotando. E o ano passado era o ano da reconstrução. E o que Deus reconstruiu na minha vida o ano passado? Fazia já mais ou menos uns 6 ou 7 anos que eu tinha uma empresa em Santa Catarina, que as pessoas estavam usando ela indevidamente, eu não conseguia cancelar ela. E sabe o que Deus fez? Eu paguei várias vezes para alguém cancelar e não conseguiram. Mas Deus levantou uma pessoa e foi lá e cancelou a empresa para mim. Então, o ano passado começou o ano da minha reconstrução. Coisas aconteceram onde eu trabalho para que as coisas mudassem. E lá está agora, tempo de abundância. E eu quero dizer para vocês, já começou a acontecer também. Então, tudo que nós temos que fazer é o quê? Aprendermos verdadeiramente. Às vezes, irmã, é uma palavra. Deus não precisa de muito, às vezes é uma palavra que você pega, você se gruda nela e fala assim, opa, eu vou por esse caminho aqui, que é isso que Deus está me mostrando. Isaías 55 fala o quê? Isaías 55 fala assim, ó, compre de graça mel e leite, porque era a comida básica, a base da comida deles, né? E aí, o que eu aprendo com isso? Como é que é isso? Eu li aquilo ali, e às vezes passando por dificuldade, por lutas, né, como o pastor falou aqui também, por lutas,
E eu ficava pensando, falei assim, meu Deus, como é que compra sem dinheiro? E aí depois que eu cheguei para cá, eu aprendi, é através da fé. Coisas começam a acontecer, esse hino é muito bonito, coisas começam a acontecer só porque você dá um passo de fé, só porque você passa a crer. E aqui nesse sentido aqui, quando Paulo começa a dizer para eles falam assim, olha, que vocês possam, né, alguns pontos que ele abordou, ele fala assim, ó, consolação de amor, comunhão de espírito, entranhas de afeto e misericórdia, e Paulo acrescenta, me deixem feliz, eu quero que vocês pensem, primeiro, as mesmas coisas, e é cobrado de nós aqui, para sempre estarmos pregando sobre fé, as mesmas coisas. Por quê? Quem aqui gosta de arroz e feijão? Não pode faltar, não é? E é exatamente o arroz e o feijão a base da nossa alimentação e que realmente sustenta a nossa fé. A palavra de Deus para nós brasileiros é o arroz e feijão. É claro que nós gostamos também, né, de uma picanha, né? Às vezes quando Deus manda alguém aqui, e a gente pega e se alimenta, né? Mas o mais realmente é o arroz e o feijão. E ninguém fica todos os dias lá reclamando do arroz e feijão, pelo contrário, né? Cada dia mais, porque está alimentando o nosso corpo. E o apóstolo Paulo fala mais, ele fala assim, ó, tenham o mesmo amor, unidos de alma, o mesmo sentimento. Sabe o que significa isso? O mesmo sentimento, unido de alma. Sabe de uma coisa? Zezinho, né? Sabe de uma coisa? É no meu coração. Às vezes eu estou lá na minha casa. De repente, se você sentir alguma coisa em algum outro lugar, eu sentir a sua dor e orar por você. É estar conectado. E aí você pode dizer assim, pastor, você acabou de falar besteira, mas como que vai ser isso? Pelo Espírito. Porque o Espírito é só um. Nós somos um em Cristo Jesus. E se você está doendo em você, com certeza vai doer em mim. E como o pastor colocou aqui, tá? Eu sempre repito isso, porque eu fico prestando atenção no que ele está falando. Ele disse aqui, se não está acontecendo, se você não está passando por alguma luta, por alguma dificuldade, então tem alguma coisa errada. Porque é brincadeira, cara. Quando você começa, sabe, querer fazer a verdade, querer fazer as coisas de Deus, o inimigo se levanta. Porque quando você não está fazendo nada, você não é empecilho para ele. Então está tudo bem, ele deixa para lá, deixa você para lá. E ele disse mais também, o apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, e nada façais por partidarismo, por vanglória, mas por humildade. Considere o outro superior a você. E isso também eu tenho buscado praticar, sabe? E eu quero dizer uma coisa para vocês, viu, irmãos? Essa mulher aqui é maravilhosa. E ela cobrava muito de mim. Porque eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa. E ela falava assim, você é muito, muito orgulhoso. E hoje, eu tenho deixado de ser assim. Não que, como o apóstolo Paulo fala, não que eu já tenha alcançado, que eu seja perfeito, mas eu estou prosseguindo para o alvo, procurando realmente mudar. Então eu vou prestar atenção em qualquer que estiver pregando a palavra aqui e trazendo uma palavra. E tem uma coisa comigo, que isso eu busco ensinar, principalmente para os jovens, para as crianças, principalmente no futebol. Eu falo para eles assim, ó, vocês têm que aprender com todo mundo. Eu falo, se algum de vocês fizer alguma coisa aqui que eu achar legal, eu vou aprender com vocês. Porque não sabemos tudo. E aprendemos todos os dias. Então Jesus, ele sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. A palavra usurpar quer dizer roubar, né? Ele não roubou a glória de Deus. A Bíblia diz que ele se esvaziou, e na forma humana, ele foi fiel até a morte e morte de cruz. E sobre esse ponto de ele não usurpar a glória de Deus, nós vemos vários textos bíblicos, né, de pessoas usurpando alguma coisa. Como
caso clássico, né, ao caso de Absalão, que tentava roubar a glória do pai Davi. Fez, meu pai está fazendo isso, se eu tivesse no poder eu ia fazer isso. Sabe, nesse momento, Absalão, ele estava sendo usado pelo diabo, usado pelo inimigo. Por quê? Porque Satanás foi quem fez isso primeiro. Quando você lê Isaías 14 e Ezequiel 28, você vê o que ele fez. Lá em Isaías 14 ele fala: eu elevarei o meu trono acima do trono de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o desejo do coração dele. Ele não queria ser submisso, ele queria ser maior do que o próprio Deus. E olha que detalhe, hein? Por que ele tem raiva de cada um de nós? Ele queria ser semelhante a Deus. E a Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, quando Deus fala assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então você foi feito à semelhança de Deus. E Ele quer isso para a vida dele, mas ele não pode. Amém? Então toda vez que alguém se levanta para insubmissão, na verdade está agindo como ele agiu. E, querendo ou não, isso acarreta para essa pessoa coisas ruins, como foi no caso do Absalão. Então Jesus, na sua forma humana, e ele precisava fazer isso por quê? Porque Jesus precisava vir aqui na terra, ele precisava se tornar homem, e na condição humana, ele precisava cumprir tudo o que a palavra de Deus falava a respeito dele. Aí muitas pessoas, porque querem, falam assim: mas pastor, mas é difícil cumprir o evangelho, sabe? Eu não consigo cumprir. Aí você diz para ela assim: mas Jesus conseguiu. Aí ela fala assim: mas Jesus era o Filho de Deus. Eu sempre repito essa parte. E aí eu pergunto: e você é o quê? Na verdade, você sabe qual é o segredo? Aliás, o tema da minha ministração aqui é o segredo da submissão. Tá? Como que Jesus conseguiu? Se ele se esvaziou, se você usa a expressão na língua portuguesa, esvaziou, subentende-se que não ficou nada. Você esvaziou algo, não ficou nada. Tá? Ele se esvaziou. Do que ele se esvaziou? De toda a glória que ele tinha, da onisciência, da onipotência, da onipresença. Jesus não podia sair de um lugar e ir para o outro sem andar. Ele tinha que ir, tinha que andar quilômetros e quilômetros para pegar o evangelho. E ele não tinha, na forma humana dele, nos 33 anos que ele teve sobre a terra, ele não era o Deus Todo-Poderoso, ele era o Filho de Deus, ele se manifestou na carne, ele não tinha todo o poder. Mas aí você vê Jesus, depois do ministério dele, depois que ele é batizado com o Espírito Santo, você vê que ele começa a manifestar o poder de Deus, curar enfermos, ressuscitar as pessoas, expulsar demônios, tudo aquilo que ele fez. Mas ele não fez pelo poder dele, mas sim do Espírito Santo. É isso que eu quero que você entenda. E a partir do momento que você é batizado no Espírito Santo, está em Efésios capítulo 3, verso 20, você tem o mesmo poder que estava sobre Jesus. Eu oro todos os dias, Isaías 61, com a mão na cabeça, pedindo que sempre Deus manifeste o poder dele sobre minha vida. E se você vai para a palavra de Deus, Marcos capítulo 16, ele fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que for batizado será salvo, e este milagre seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, dano algum lhe fará, e imporão a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Isso é para todos nós, não é para o pastor somente, não é para mim, não é para o Ataíde, né? Não é para os líderes do louvor,
simplesmente. Não, é para todos que creem no nome de Jesus. E isso depende única e exclusivamente de você fazer o quê? Tomar um posicionamento. E assim como Jesus se esvaziou, você se esvaziar também. E do que é que eu vou me esvaziar? Do egoísmo, da inveja, do orgulho, da soberba. O que é que eu tenho que deixar para que Deus possa usar a minha vida dentro desta comunidade, dentro desta igreja? Eu tenho que aprender a me submeter. E essa submissão que eu estou aprendendo, como eu disse, eu era muito orgulhoso. Essa submissão que eu estou aprendendo tem que ser uma submissão em amor. Tem que ser uma submissão que eu olho para a pessoa, sabe, ame de verdade. Não é ser subserviente. Ou seja, não é porque você foi obrigado, não é porque eu vou servir, porque senão vou me mandar embora da empresa. Não, você vai servir, porque o segredo para você servir bem, em qualquer área que você estiver, é você estar servindo a Deus. Olha que legal. Tiago 4,7 fala assim, ó, submeta-vos a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, se eu me submeter a Deus, todos os problemas da minha vida são resolvidos. Se eu aprender isso. E quando os problemas não são resolvidos, é porque normalmente nós deixamos de estar submissos a Deus. Pode ter certeza que eu estou falando. Eu tenho 100% de fé nisso. Porque Deus nunca erra com você. Deus nunca vai deixar, Ele nunca vai perder para você em termos de abençoar. Como está em Deuteronômio 28. Se você for fiel a Ele, as bênçãos vão correr atrás de você. Você vai ter que desacelerar um pouquinho, porque é esse que é o problema. Às vezes nós estamos tão acelerados, fazendo do nosso jeito, que as bênçãos às vezes não alcançou ainda. Porque eu quero dizer algo para vocês. A bênção, por que ela corre atrás de você? Porque a bênção não tem a ver com o cronos, com o tempo humano. As bênçãos de Deus têm a ver com o kairos. E para você entender isso, você precisa estar conectado de verdade à palavra de Deus. E Jesus entendeu isso. E ele repete, aliás, ele fala isso. Eu faço o que vejo o meu Pai fazer. Ele não fez nada por ele mesmo. E quero dizer algo para vocês, irmãos. O diabo até propôs para ele. Na tentação dele, lá no deserto, o diabo falou para ele. Ali fala 3 vezes, mas foram mais de 3. Né? Chega para ele e fala assim, ó. Toda autoridade eu dou para você, se você prostrado me adorares. E ele fala, não, adoração somente a Deus. Ele estava citando uma palavra. Nem só de pão viverá o homem, ele cita também. Ele estava citando Deuteronômio 8,3. Então, Jesus venceu o diabo de que forma? Através do poder da palavra. E a Bíblia é bem clara lá, diz. E aí Satanás se afastou dele até um tempo oportuno. Ou seja, significava que ele ia voltar a tentar novamente. Ou seja, usou os líderes judaicos da época, que não aceitavam de forma alguma aquilo que ele estava pregando. Por quê que eles não aceitavam? Porque tinha que mudar eles. Eles tinham que entender que eles todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, então eles precisavam se consertar. Eles esperavam o Messias guerreiro. Eles esperavam que Jesus viesse para livrá-los do poder do jugo de Roma. Mas Jesus veio como pastor. E eles não entenderam isso. Por isso não aceitaram. E muitas vezes
nós queremos que Jesus resolva os nossos problemas, que Jesus resolva as nossas dificuldades, mas não queremos nos submeter, que é o caminho realmente para vencer. Sabe, eu tive muitas oportunidades na vida, Deus mexeu muito com o meu orgulho, e o mais duro é quando mexe no seu bolso, que baixam o seu salário. Aí, cara, aí o meu pastor falou, você vai para a oração mesmo, você ora, você chora, orei até em línguas. Mas olha que legal, o milagre aconteceu 3 dias depois e está tudo bem agora. Na verdade, subiu o salário um pouco. E, como eu disse que é tempo de abundância, né? Deus começou a fazer milagres esse ano. Mas de imediato o inimigo já levantou de novo. E eu estava orando aqui, enquanto o pastor estava falando aqui, eu falei, Senhor, enquanto eu estiver pregando, Pai, eu oro para que o Senhor vá lá e faça a obra naquele lugar. Porque numa próxima vez eu quero testemunhar sobre isso. Então, na verdade, irmãos, o que Jesus fez aqui? Jesus, ele se humilhou, a Bíblia fala, se esvaziou, tomou a forma humana, obedeceu o Pai de uma tal forma, que ele aceitou sim. Aí é a segunda palavra que o pastor falou no domingo, eu falei, rapaz, mas para, que é o amor. Ele não se humilhou, ele não fez tudo isso daí, para tentar, muitas vezes, manipular o Pai. Mas ele fez isso, porque Ele ama cada um de nós. Ele se esvaziou, para mostrar para cada um de nós, que é possível você fazer a coisa e não pecar. Fazer de uma forma que você, quando você não busca os seus próprios interesses. Sempre que eu faço um casamento, eu prego 1 Coríntios capítulo 13, do verso 4 ao 8, que fala sobre o amor. O amor não se ufana, não se ensoberbece, não busca seus próprios interesses, né? E aí termina dizendo, o amor nunca falha. E é que Jesus manifestou ali naquele momento. Sabe, é muito fácil quando alguém está batendo em você, você querer bater de volta, principalmente se você for mais forte, né? Se você for mais fraco, você até recua, fala assim, não vou. Mas se você for mais forte, você vai querer brigar. E tem aqueles que é meio doidinho da cabeça, que vai para cima assim mesmo e apanha, mas vai. Que era o meu caso. Não ligava para brigar. Mas quando Deus trata com você, e Deus começa a mudar a sua vida, você aprende e fala assim, cara, eu não preciso brigar. Por que eu vou brigar? E aí, dentro da minha casa, hoje meus filhos, que às vezes querem brigar, eu deixei para eles, hoje minha filha falou isso para mim, que eu estou deixando esse legado para eles, eu falo para eles o seguinte, lutar pelos interesses de vocês têm todo o direito, porque eu fiz, graças a Deus, filhos e netos fortes, poderosos, como Isaías 61 fala, que serão poderosos na terra. E eu ensino para eles, lutar vocês podem, brigar não. Porque quando você briga, por mais que você tenha razão, você perdeu. Dentro do casal, né? Quantas vezes nós tivemos esse código entre eu e ela? Fala assim, se eu estiver nervoso, vamos fazer o seguinte para não brigar? Se eu estiver nervoso, você baixa a bola. Se você estiver nervosa, eu vou baixar a bola para você. Esse é o segredo. Vai fazer 41 anos que nós somos casados. Por quê? Porque eu entendi isso daqui. O poder, o segredo da submissão. É todos os dias, irmãos. Vai ter situações que vão se apresentar, que o diabo quer que exatamente você brigue, que você contenda.
Mas aí nós temos o exemplo de Jesus ensinando também. Ele diz assim: olha, se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande 2. Se alguém exigir a tua túnica, dê-lhe a capa. Se alguém bater numa face, dê a outra. Ele estava ensinando os discípulos a negarem-se a si mesmo. E aí, quando vieram buscar Jesus, por exemplo, lá no Getsemane, a Bíblia fala, né? Lucas, ele é metódico nisso, ele fala assim, que eles vieram com espadas, archotes, varapaus, para buscar Jesus. E tinha uns 300 soldados ali. Eles vieram buscar Jesus. E aí, quando eles chegam para Jesus, olha só. Você é Jesus? Ele grita: eu sou. Quando ele faz isso, todo mundo cai no chão desmaiado. Desmaiado não, eles caíram, né, na frente dele. Porque a Bíblia fala que todo joelho se dobrará para ele. Quando ele falou, eu sou, ele estava usando o nome de Deus. Eu sou. Eles caíram. E aí vem o Pedro com a espadinha dele e corta a orelha do Malco. Aí Jesus pega a orelha do Malco, coloca no lugar, cura, mas faz a seguinte pergunta para o Pedro: de que espírito sois? Ou seja, Jesus não apoiou aquilo que ele fez. Por que não apoiou? Porque ele não estava entendendo a visão. Ele não estava entendendo o propósito. Que aqui, nessa igreja, pega bastante no pé. Entender a visão, entender o propósito. E aí eu encaixo nessa palavra aqui aquilo que exatamente o Gustavo falou no domingo. Não é sobre você. Quando você pregar o evangelho, achando que é por causa de você que as coisas vão acontecer, não vai dar certo. Mas quando você entender isso, e para a honra e glória do Senhor, eu entendi, aí começa a funcionar. Aí é diferente. E aí você vê Jesus, passa por tudo isso, se entrega realmente até a morte de cruz, é colocado no madeiro. Aí desse momento em diante, até aquele momento o diabo estava querendo ver Jesus apanhar como apanhou. Mas quando ele viu que Jesus realmente ia para a cruz, aí ele começou a usar a boca das pessoas: desce daí, sai daí, para com isso, não gostei mais da brincadeira não, estou parafraseando agora, não gostei mais da brincadeira, não quero mais brincar não, chega, desce daí, vai. Mas ele falou assim: não, eu vim para isso, e eu vou cumprir. E aí, quando ele está na cruz, e ele diz: Pai, nas tuas mãos eu rendo ou entrego o meu espírito. O que Jesus fez naquele momento ali? Eu quero que vocês entendam que Jesus nunca pecou. Ele passou por sentimento, teve as mesmas emoções que nós, sentia fome, sentia frio, sentia sede, passou em certos momentos, né? Eu creio que ele teve medo também de algumas situações, porque ele não por medo, mas porque ele não queria passar por aquilo ali, porque ele era um ser humano, como todo ser humano, só que com a diferença, ele não pecou. E ali naquele momento, em que ele rende o Espírito, que ele se entrega para o Pai, eu quero dizer algo para vocês: se Jesus não tivesse feito isso, ele ficou 3 horas ali na cruz, toda a natureza respondeu aquilo ali. Houve trevas, houve chuva, raios, trovões, e a terra lá no sepulcro se abriram. E a Bíblia fala que muitos santos ressuscitaram e saíram andando por dentro da cidade de Jerusalém. Então ali naquele momento, era a natureza, como está em Romanos capítulo 1, se manifestando e mostrando que ele era o Filho de Deus. Só que eu quero que vocês entendam uma coisa: quando vocês estiverem diante de uma dificuldade, entenda isso.
Jesus não se entregou para o diabo. O diabo não matou Jesus. Sabe por quê? Ele não tinha pecado. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, se o salário do pecado é a morte, e Jesus não tinha pecado, ele jamais poderia morrer. Ele ficaria ali na cruz o dia inteiro, a noite inteira, e ele não iria morrer. Sabe por quê? Porque o diabo não tem poder sobre a vida dele, não tinha poder sobre a vida dele. A morte de Jesus foi vicária, ou seja, substitutiva. Ele morreu por nós. Então, por isso ele precisava entregar a vida. Do contrário, ele não morreria. E aí ele fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele morre. Tanto que os soldados se admiraram. Falaram assim: peraí, mas ele já morreu? Geralmente tinha uns que ficavam dias ali, sofrendo, os mais fortes. 3 horas depois ele estava morto. O cara teve que ir lá e furar o lado dele, para se cumprir uma palavra também, para ver se ele realmente estava morto. Porque Satanás não venceu ele. Então, eu quero que você entenda isso. Se você aprender a submeter como Jesus submeteu, e é duro, dói. Às vezes vai ter situação na sua vida que você quer mais se explodir, quer brigar, quer contender. E naquele momento que você está se submetendo, de repente, àquela situação, não vai ser fácil. Mas saiba que, se for verdadeiro, vai haver uma resposta de Deus. Amém? E tem muitas passagens bíblicas para mostrar isso. O Davi com o Absalão. O Davi não brigou com o filho. Ele se afastou. Pareceu que ele estava fugindo, não, mas é porque era filho dele, ele não queria guerrear com o filho. Ele se afastou. Paulo e Silas na prisão, estavam com as costas rasgadas. Eles submeteram àquela situação. E o que aconteceu? Capítulo 16 de Atos. Houve um terremoto e todas as cadeias caíram, as pessoas ficaram ali. E a família do carcereiro aceitou Jesus. Né? Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então eu quero que vocês entendam que a partir do momento que você tomar essa resolução no seu coração, pode ter certeza, milagres vai começar a acontecer. Prisões vão ser abertas, sabe? Oportunidades vão ser geradas. Por quê? Porque você entendeu realmente o poder do Evangelho. O poder do Evangelho está na submissão. O poder do Evangelho está em você se esvaziar de você mesmo, sabe, de achar que você pode alguma coisa, porque todo o poder, né, a Bíblia fala, foi dado para Jesus, no céu, na terra e debaixo da terra. Mas todo o poder foi dado a Jesus no céu, na terra e debaixo da terra, após a ressurreição. Amém? E aí disse assim, que todo nome, vai se dobrar diante do nome, mas ele não fala qual que é o nome. Aí no finalzinho vai falar, qual é o nome? Adonai. Porque Jesus, quando ele esteve aqui, era o nome dele humano. E termina dizendo, para a honra de Deus Pai. Então Jesus, a palavra Adonai, quer dizer Senhor. É o próprio nome do próprio Deus, né? Porque o tetragrama, os judeus não pronunciam, que é Elohim, né? Eles não pronunciam, para eles é pecado pronunciar o nome de Deus, então eles trocaram na Bíblia para Adonai. Mas aí você vai, quando você continua estudando a Bíblia, você vai ver que Jesus vai voltar. Depois da tribulação, vai haver um milênio na terra. Depois do milênio, as pessoas que morreram sem Cristo ressuscitarão, irão diante do trono branco, serão julgadas, lançadas no inferno. Aí vai começar a eternidade.
E sabe o que a Bíblia fala? Que Jesus vai pegar o reino e entregar ao Pai. Irmãos, eu não sei vocês, mas tudo a ver com a submissão. Ele vai entregar o reino ao Pai. E outra coisa, a Bíblia fala também que nós temos aqui na terra, presta atenção nesse detalhe agora, tá? Na terra, nós estamos, através daquilo que nós fazemos para o Senhor, nós estamos, isso vai acontecer no tribunal de Cristo, nós vamos receber os nossos galardões, as nossas coroas. E aí a pessoa pensa que ela vai receber essa coroa, e aí quando ela estiver com Jesus, ela pensa que ela vai usar essas coroas, mas não. É o seu presente para Jesus também, no dia que você encontrar com Ele, você vai entregar a coroa, você vai entregar o reinado para Ele. E aí, no milênio, Ele se torna o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Rei de quem e Senhor de quem? Olha que legal, da igreja, que agora serão nação santa e sacerdócio real. Então Deus escolheu, alguns vão continuar, sabe, pregando o Evangelho, outros serão reis. Quando isso? No milênio. A Bíblia é maravilhosa, irmãos. O poder de Deus, ele é magnífico. Finalizando. Por isso o apóstolo Paulo nos convida a ter os mesmos sentimentos que teve Jesus, ou seja, em todas as situações que ele vivenciou, ele não usurpou, ou seja, roubou o poder de Deus em detrimento próprio, mas sempre confiou em Deus para que todas as situações fossem resolvidas. Amém? O objetivo da minha pregação hoje foi o quê? Assim como o pastor ensinou. Guarde essas 3 palavras que veio da boca dele no domingo de manhã: submissão, obediência e amor. Se nós praticarmos essas 3 coisas, com certeza essa igreja vai prosperar como ele falou. Amém? Deus abençoe, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.